Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família de sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte de Deus, ministrando ao seu coração. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a gente poder alinhar a nossa visão. Quando nós não estamos com nossa visão alinhada, é possível que o percurso que precisamos percorrer se torne maior e assim trazendo muitas frustrações para a nossa vida cotidiana. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã tão abençoada da parte de Deus. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você aquela força. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse que você vai ouvir nesse momento para te capacitar, para fazer você refletir acerca do reino de Deus, para que você seja uma verdadeira bênção aonde você pisar. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 21, verso 4 e 5, que diz o seguinte: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Imagine essa cena, irmão. Os discípulos estavam todos cansados por conta de muitas coisas, muitas frustrações e certamente havia muita tristeza em seus corações. Haviam decidido pescar sem maiores planejamentos e acabaram não trazendo nada de volta. E com certeza, irmão, a frustração deles ainda era maior. A decepção estava tão evidente que os olhos deles ficaram turvos para olhar as coisas que estavam ao seu redor. Jesus havia ressuscitado e estava diante deles, mas eles não conseguiam reconhecê-lo. Isto aconteceu porque, diante das adversidades, é muito comum eu e você ficarmos com os nossos olhos focados somente nos problemas. E a gente não consegue muitas vezes, irmãos, enxergar com amplitude tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes a resposta para o nosso problema pode até estar diante dos nossos olhos, mas o desânimo com certeza não nos permite erguer a nossa cabeça para ver a solução para a nossa vida. Sabe, certa vez eu estava indo ministrar em umas igrejas em Santa Catarina e pela minha falta de atenção, por assim se dizer, eu acabei não olhando as placas de sinalização, pegando um caminho errado. Isso, meu irmão, a minha cabeça estava tão preocupada no culto, estava tão preocupada em entender os irmãos, que eu tirei o foco daquilo que era mais importante naquele momento, que era o que? A sinalização. Que eu tinha que me dirigir até aquela cidade. E o que aconteceu? Eu não consegui chegar a tempo. O carro teve que percorrer um espaço maior, gastei mais tempo, mais pneu, comecei a ficar irritado, comecei a ficar frustrado, tive que gastar muito mais recursos e ainda por cima aquela frustração. Então, nós precisamos aprender a acalmar o nosso coração diante das adversidades que acontecem. Eu sei que é difícil, talvez, falando assim você diga, pastor, parece tão fácil o senhor falando. Eu sei, irmãos, mas a melhor coisa quando estamos numa situação dessa é sempre orar a Deus, sempre focar nas coisas mais importantes que estão diante de nós. Deixa eu lhe perguntar algo para você nesta manhã. Como foi a sua noite passada? Como foi a sua semana passada? Será que as coisas não deram errados, irmãos? Justamente porque você está agindo como Pedro, seus amigos, e talvez até como eu, por impulso, sem planejamento, sem consultar ninguém. Eu quero dizer para vocês que quando a gente age por impulso, a gente não consegue ver Jesus. Jesus ele pode estar bem diante dos nossos olhos, mas a gente não consegue ver ele à nossa frente. Por isso a gente acaba se perdendo em meio
as preocupações. Devemos nos alicerçar a palavra de Cristo, quando ele diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Muitas vezes a ansiedade, como eu falei, gera a precipitação, gera a frustração, gera os impulsos. Não podemos ser dominados pelos nossos impulsos. Não podemos agir, como diz assim, o dito popular, o que dá na telha. Precisamos ser sábios, precisamos nos aconselhar, precisamos orar para confirmar aquilo que a gente está fazendo. Assim como aconteceu com Pedro, Jesus estava diante dele. Jesus também ele quer resolver o meu problema e o seu, mas primeiro nós precisamos desobstruir literalmente a nossa visão para que a gente possa enxergar que o Senhor está à nossa frente. Quando o Senhor entra dentro do local onde havia um tanque de Betesda e havia ali aquele paralítico há 38 anos, o paralítico só conseguia enxergar o tanque e Jesus estava ali, a própria cura, o próprio milagre, perguntando para ele se ele queria ser curado. E o que ele respondeu? Meu Senhor, não há ninguém que me coloque no tanque. Sempre que eu vou tentar entrar, outro entra e passa na minha frente. Ou seja, muitas vezes nós oramos, nós pedimos uma direção de Deus, nós queremos que o Senhor responda a nossa oração e a gente acaba frustrado, dizendo, Deus não respondeu, Deus não ouviu o meu jejum, Deus não ouviu a minha oração, o meu propósito, será que Deus não está vendo o meu sofrimento? E isso não é uma verdade, irmão. Às vezes nós estamos tão agitados, tão preocupados, que a gente não consegue ver a solução diante dos nossos olhos. Então não ande ansioso por nada. Saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. O livro de Lucas diz que não cai um fio de cabelo da minha ou da sua cabeça sem que o Senhor saiba. Deus está no controle de todas as coisas. Deixe as coisas mais difíceis para o Senhor. Aquilo que você pode resolver, resolva. A Bíblia diz que tudo o que você puder fazer, que vier às tuas mãos, que você faça para ser abençoado. E aquilo que você julga que está fora do seu controle, deixe que o Senhor se encarregue disso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão conectadas comigo nesta manhã tão abençoada que o Senhor preparou para nós. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos ensinar a acalmar o nosso coração, tirar a ansiedade, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a fazer reflexões acerca da nossa vida, para que a gente não seja levado, Senhor, justamente pelo impulso, para que a gente não tome decisões erradas e que no momento, Senhor, da agitação, no momento do caos, por assim se dizer, da dificuldade, do nervosismo, a gente possa apenas focar no Senhor, porque o Senhor é mais do que suficiente para resolver todos os nossos problemas, Senhor. Não deixa, Senhor, a nossa visão estar fechada para as maravilhas que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que a gente possa sempre ter uma visão aberta do mundo espiritual e daquilo que o Senhor deseja para mim e para os meus irmãos. Em nome de Jesus, alinha, Senhor, a nossa visão, alinha a nossa perspectiva do mundo para que a gente possa ser bem-sucedidos como os filhos de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Irmão, guarda essa palavra no teu coração, que Deus abençoe você. Te peço aquela ajuda, como sempre, para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder esta palavra abençoada, para que elas também possam ter a visão delas alinhadas em Cristo. O Senhor disse que venceu o mundo e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Que Deus te leve em segurança para o seu serviço e te traga. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Te abençoo, meu irmão, e até amanhã.